Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para um sábado com você bem informado. Eu sou o Léo. E eu sou a Mai. Sábado, 1º de agosto de 2026, o mês dos 6 e 6. Mas a gente já falou tanto dele aqui que eu queria citar outra coisa, que é o seguinte: como tá passando rápido esse ano, hein, Maioli? Tá passando rápido. O mês de julho passou bem rápido, viu, Léo? Daqui a pouco chega a minha época preferida, outubro ali, que eu gosto bastante, né? Vou ficar super feliz. Sabemos bem, e aproveitando a deixa de que o ano está passando rápido, vamos ser rápidos por aqui também, para não atrapalhar o slow morning de ninguém, certo? Bora lá. Então, vou começar puxando a primeira notícia do dia. Em mundo, Hamas e Israel avançam em acordo para o fim da guerra em Gaza. Depois a gente traz um tour pelas principais manchetes do Brasil. Depois da OpenAI, modelo de inteligência artificial da Anthropic invade 3 empresas. A nova tendência no mundo esportivo são os microesportes. E fechando as notícias do dia, uma dívida pública brasileira chega a 10 trilhões de reais e representa 81,9% do PIB. E aí, no final do episódio, como hoje é sábado, vamos trazer um top comment, um comentário que vimos aqui durante a semana, que vocês mandam pra gente. Então fica até o final, porque quem sabe não é um comentário que você deixou, né? Agora, rapidinho, palavrinha dos patrocinadores na sequência, a primeira história do dia. Antes da gente ir para as notícias do dia, Léo, deixa eu te contar uma coisa. Imagina você ser demitido aos 24 anos e não ter nome forte, nem capital, nem uma estrutura, né, para você seguir aí sua vida. E aí hoje você é dono de uma empresa avaliada em mais de 60 bilhões de reais com quase 4 milhões de clientes. Esse é o Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos. E o que ele fez diferente para chegar até aqui, você acha? Eu vou te falar, ele decidiu educar o pequeno investidor e foi assim que nasceu a XP. Pois é, Mai, e hoje o jogo mudou. Inteligência artificial, novos talentos, novas tecnologias, e a pergunta fica: o que você tem feito para se diferenciar? Deixa aqui pra gente nos comentários. E ó, se você quer aprender como alguém constrói uma vantagem competitiva do zero, vem ouvir isso direto do Benchimol no nosso evento. Clica no link da descrição e garante seu ingresso com desconto, hein? Ontem, o grupo terrorista Hamas concordou com um acordo mediado pelos Estados Unidos para encerrar a guerra com Israel na faixa de Gaza. O presidente Donald Trump informou que os israelenses também estão satisfeitos. Para trazer um pouco de contexto aqui para vocês, apesar deles serem inimigos históricos, o mais recente conflito começou em outubro de 2023, quando combatentes do Hamas lançaram um ataque de Gaza em Israel. E aí, como resposta, o governo israelense realizou uma ofensiva militar na região. O anúncio do acordo ocorreu um dia após o presidente dos Estados Unidos afirmar que seu Conselho da Paz, criado em outubro do ano passado para mediar o fim da guerra, tinha avançado nos termos de acordo para encerrar o conflito. E agora é o seguinte, como isso vai funcionar na prática? Esse acordo ele faz parte de um plano que engloba 20 pontos. A gente não vai passar todos por aqui, mas 2 dos principais, segundo o próprio presidente Trump, devem acontecer da seguinte forma. Do lado do Hamas, o grupo vai entregar suas armas para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que é um órgão formado por tecnocratas palestinos e apoiado pelo Conselho da Paz. Do lado de Israel, depois que as armas do Hamas forem entregues, as tropas do país vão se retirar gradualmente e não farão mais ataques militares. Assim que os israelenses deixarem o território, a Força Internacional de Estabilização, que ainda está sendo criada e deve reunir tropas de diferentes países, vai trabalhar com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade por Gaza. Só que o caminho para tudo isso acontecer pode ser complicado. Por um lado, o embaixador de Israel na ONU concorda com a ordem do Trump. Por outro, um membro do Hamas afirmou que Israel deve retirar suas tropas para o grupo entregar suas armas, já que considera que os israelenses não respeitaram o acordo passado. Os detalhes da implementação ainda serão discutidos por mediadores do Egito, Estados Unidos, Catar e Turquia. Representantes do grupo terrorista informaram que a definição de um cronograma ainda deve levar pelo menos 2 semanas, com reuniões previstas em Cairo. Primeira história do dia concluída, bora pra segunda.
Agora chegou a hora do nosso tour pelas principais manchetes do Brasil. Puxando aqui então, ontem o PP anunciou neutralidade nas eleições e negativa pública sobre Tereza Cristina ocupar a vaga de vice na chapa do Flávio. Em resposta, o candidato disse que respeita, mas não desiste nunca. Do lado da senadora, a sua prioridade é seguir o mandato no Congresso. O Banco Santander, controlador espanhol do Santander Brasil, disse que está com a intenção de comprar os 10% que ainda não controla da subsidiária brasileira. Pelo fato do banco ser listado na bolsa e devido ao tipo de operação escolhida, aqueles que aceitarem vender suas ações receberão a ação do banco espanhol em troca. A Secretaria da Fazenda de São Paulo multou a Ultrafarma e a Fast Shop em 2,9 bilhões de reais por participação em um esquema criminoso. Segundo o órgão, as empresas contrataram uma assessoria clandestina que cobrava propina para acelerar o ressarcimento de créditos tributários. A Polícia Federal mapeou 74 ligações telefônicas entre Jacques Wagner e o ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima, após a autorização de Mendonça para acessar os dados dos celulares dos investigados. Ao todo, foram 5 horas e 30 minutos de conversas mapeadas. PF, PGR e também o Moraes concordaram que o novo inquérito sobre o Lulinha fosse distribuído por sorteio no STF, em vez de ser encaminhado para o André Mendonça, que é o relator do caso do INSS. A justificativa foi que as suspeitas eram diferentes das investigadas no caso dos descontos em aposentadorias. Então, para os membros do STF, a movimentação queria evitar que Mendonça ficasse com o caso, o que acabou acontecendo depois do sorteio. Essas foram nossas principais manchetes deste sábado. Agora a gente vai para a próxima história. A World One, uma nova empresa de entretenimento esportivo que conta com 10 medalhistas olímpicos entre seus fundadores, está criando os microesportes, competições esportivas em que títulos mundiais são decididos em 30 segundos. E apesar de toda a indústria esportiva ter sido construída em torno da televisão, a empresa enxerga que o público migrou para o celular. Então a saída seria criar essas novas modalidades pensadas para o feed desde o começo. As primeiras modalidades já foram lançadas e envolvem força com velocidade. Então, no quesito de velocidade, o vencedor será quem atingir a maior velocidade em até 30 segundos durante uma corrida de 10 jardas, que são aproximadamente 9 metros. Já no quesito força, o campeão vai ser aquele que vai conseguir levantar o maior peso combinado no supino e no agachamento em também, no máximo, meio minuto. Assim como boa parte das empresas de entretenimento, a World One pretende monetizar a competição por meio de publicidade. E aí a ideia é capturar os olhares, gerar momentos decisivos em um curto espaço de tempo e monetizar em cima dessa atenção. Apesar de ainda não ter anunciado o seu local de estreia, a empresa construiu uma arena móvel direcionada para esse tipo de entretenimento. E ela pode ser instalada em qualquer espaço coberto ao redor do mundo. Agora a gente vai para a nossa quarta história do dia. Uma investigação interna da Anthropic revelou que alguns de seus modelos de AI, o Opus 4.7, o Mythos 5 e também um modelo interno de teste de pesquisa, invadiram sistemas de 3 organizações durante testes de segurança cibernética. A pesquisa aconteceu dias depois da OpenAI ter revelado que um de seus modelos ainda não lançado invadiu os sistemas de outra empresa sem autorização. Olha só, então aconteceu de novo. E na prática, os modelos da Anthropic acessaram a internet a partir de um ambiente de testes enquanto interagiam com uma empresa parceira. Eles tinham sido avisados de que não deveriam realmente acessar a internet, mas parece que entenderam que a rede real fazia parte do exercício e acabaram invadindo outras empresas, mesmo sem estarem autorizados. Quando apareceram evidências de que estavam no mundo real, cada modelo se comportou de uma forma. O Opus 4.7, que é o modelo mais antigo da Anthropic, durante 4 eventos percebeu que estava fora do teste. Em 2 deles, acreditou que o ambiente da internet real deveria fazer parte da tarefa, porém, nas 4 ocasiões, continuou o ataque. E aí o Mythos 5, ele fez o seguinte, detectou indícios de que estava na internet real, mas depois ele mesmo se convenceu de que ainda estava em uma simulação. Já o modelo de teste de pesquisa, que é o mais recente, ele foi o único que parou por conta própria ao entender que estava na internet real. Parece que a gente está falando de pessoas, mas a gente está falando de inteligência artificial. E tanto o caso da Anthropic como o caso da OpenAI levantam dúvidas sobre a segurança de modelos de AI cada vez mais poderosos. Inclusive, a Comissão
Comissão Europeia está discutindo esses incidentes antes de uma nova lei sobre inteligência artificial entrar em vigor. Segundo a Anthropic, os seus modelos não tinham um objetivo próprio com esses comportamentos. Eles estariam apenas buscando concluir tarefas que foram solicitadas e aí acreditaram que esses caminhos eram os melhores. Quarta história do dia entregue, bora para a última. A dívida bruta do governo geral, que engloba o governo federal, o INSS, os governos estaduais e municipais, alcançou 10,4 trilhões de reais, o equivalente a 81,9% do PIB. Esse é o maior valor desde 2021, quando a dívida atingiu 82,62% durante a pandemia. Desde o começo de 2023, a dívida apresentou um crescimento de 10,2 pontos percentuais. Naquele período, o número estava em 71,38% do PIB. E por que a gente está te contando tudo isso? O número é uma das referências usadas na avaliação da capacidade do país de pagar as próprias dívidas. Então, na prática, quanto maior for esse valor, maior a chance do país dar calote em quem emprestou dinheiro. Agora, olhando outro indicador, a situação é parecida. O setor público consolidado, que é formado por União, estados, municípios e estatais, tirando a Petrobras e bancos públicos, registrou um valor negativo de 55,3 bilhões de reais em junho. No detalhe, os déficits ficaram distribuídos da seguinte forma: a União com 47,2 bilhões de reais, estatais com 1,5 bilhão de reais e governos regionais com 6,6 bilhões de reais. Os valores de junho fazem parte de um resultado negativo maior. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 12 meses, o setor público consolidado registrou aí um déficit de 157 bilhões de reais. E assim, Léo, que a gente entrega as 5 histórias do sabadão, dia 1º de agosto, primeiro dia do mês. Mais um mês começando aqui com vocês, né? Como a gente falou no começo do episódio. E agora a gente vai para uma palavra rápida. Aliás, um sorteio muito legal que tá rolando aqui, já que falamos do 6 e 6. E depois, top comment da semana, antes de finalizar o episódio. Pessoal, antes da gente finalizar o episódio, a gente tem uma surpresa pra vocês, valendo um ingresso pro 6 e 6, tá bom? Então, vai lá, Mai. Qual é a surpresa? Léo, todos os dias a gente fala de marcas incríveis que passam por aqui, mas quantas delas você que tá ouvindo aí realmente lembra? Quais são as 3 primeiras que vêm aí na sua cabeça quando a gente fala de parceiros do podcast? A gente quer saber, então você pode responder aqui embaixo, testar sua memória e concorrer a esse ingresso do The News, do 6 e 6. No ano passado, gente, foi tão legal que eu vi tantos de vocês e, inclusive, eu dei autógrafo, tirei várias fotos, fiquei super... Pois é, fiquei super feliz. Então, esse ano eu também tô muito animada e tá aí a chance de vocês concorrerem, então, ao ingresso. É isso. Então, agora, bora pro nosso top comment da semana. Mayuli, o top comment da semana de hoje, ele vem diretamente do aplicativo do The News, onde avaliei, dentre as conversas ali da nossa comunidade, a galera engaja muito a respeito dos nossos joguinhos, e aí eu peguei um comentário pra gente falar aqui, da Teia. Só que, na verdade, esse comentário é um feedback positivo, então ponto positivo pra toda a equipe do The News, e ele é da Thalia Moraes, que diz o seguinte: atualizaram e tiraram o embaralhamento automático da Teia. Obrigado, Stage, por dar ouvido às nossas reclamações. E é isso aí, a gente dá ouvido às coisas que vocês trazem pra gente. A gente lê os comentários, tanto do Spotify como de qualquer outro reprodutor que a gente tem aí o podcast disponível. A gente lê os comentários do Morning durante a manhã e a gente lê, claro, os feedbacks e comentários do nosso aplicativo pra sempre estar entregando a melhor versão de tudo isso aqui pra vocês. Não é, Mayuli? É isso aí, Léo, sempre entregando o melhor aqui pro nosso pessoal que acompanha a gente, que eu gosto tanto. E sabe o que mais? Não posso deixar de falar que você pode fazer esses e outros comentários pessoalmente olhando nos nossos olhos no 6 e 6. Então é isso, cupom Léo do Pod 30, tem sorteio. Ou Mai do Pod 30. Tem cupom da Mai também. Histórias entregues, um ótimo sábado a todos. Mayuli, sempre um prazer estar ao seu lado. É Mai com Y, só pra lembrar. Muito obrigada, Léo, pela sua companhia, de todo mundo que tá aqui. Segunda-feira estaremos de volta às 6 e 6. Um beijo e... Falou! Esse programa foi produzido por TNS.